Olá, mais um dia, mais um videocast. O videocast de hoje vai ser sobre o filme Filomena. E essa música que a gente está ouvindo de fundo faz parte da trilha do filme, uma trilha que é feita pelo Alexandre Desplat, que também fez a trilha de O Discurso do Rei, Argo, Benjamin Button. A trilha está concorrendo ao Oscar e ela é totalmente instrumental, ela foi feita exclusivamente para o filme, então ela está ali realmente para cumprir o papel de acompanhar o roteiro, de dar o tom, de ficar de fundo na história. Você não vai encontrar músicas cantadas nela, nem nada épico, nem nada muito óbvio. Então ela tá ali de uma forma muito discreta. O filme, já pra gente dar a nota, pra mim é nota 10. Eu acho que o filme é fantástico, muito bom, me diverti muito, me emocionei muito também, já que o filme é um que a gente pode chamar de dramédia, um drama, uma comédia, uma produção britânica. E sendo uma produção britânica, eu acho que a questão do humor, ele é muito mais discreto, mas ao mesmo tempo ele é um humor afiado, um humor ácido, para mim funciona muito bem. Então eu consegui me identificar com o que eles descrevem como o humor do filme. Ele também está concorrendo a melhor roteiro adaptado, melhor filme, e a Judi Dench está concorrendo a melhor atriz como Filomena. O roteiro foi adaptado pelo mesmo jornalista que escreveu o livro. Então, acho que isso é muito interessante no momento de evitar o desencontro entre o livro e o roteiro, que vai ser, então, transmitido ou transformado em filme. Eu acho que isso é um ponto forte. Para a gente falar um pouquinho do resumo da história, é uma história sobre um jornalista que foi afastado da BBC e que, pelo destino, ele resolve investigar o que é que aconteceu ao filho de Filomena, que é a personagem da Judi Dench. Ela foi obrigada a entregar o filho uns 50 anos antes para adoção, já que ela, católica, era adolescente, ficou grávida, e isso na época era um escândalo total. Então ela é afastada do filho, ela é punida pelas freiras da igreja, forçada quase a trabalhar em regime de escravidão. E é uma história real que aconteceu com uma mulher chamada Filomena Lee. O jornalista é ateu, ela é católica, então eu acho que de cara isso já garante uns diálogos muito interessantes. Para mim, o filme é uma história de perdão, uma história sobre o perdão, sobre a esperança, é uma história muito bonita, é simples, mas eu acho muito difícil não se identificar com algum elemento do filme, é muito difícil também não se emocionar. Claro que eu, sendo do time de Gugu e do time de Her e de Tom Hanks, talvez isso seja... não é todo mundo que vai encontrar os mesmos elementos de emoção, mas eu achei o filme muito, muito interessante. Um outro tema do filme é sobre a questão da ética jornalística. Vale tudo para publicar uma história ou não? É o que a gente chama de, ou como o personagem do Steve Coogan, que faz o jornalista, chama, é uma história de interesse humano, que para pessoas de mente fraca, pessoas vulneráveis, pessoas ignorantes, ou seja, uma história sobre outras pessoas. Então ele define dessa maneira. Claro que o filme mostra que não é nada disso. E o que eu acho muito interessante é que o filme podia ser extremamente sentimental, podia ser muito piegas, mas ele não é. Ele conta a história de uma maneira tão sublime e nisso eu tenho que dar, acho que toda a atenção, todo o respeito, mais uma vez, a Judi Dench, que faz o personagem de uma maneira perfeita, mais que perfeita. O filme podia estar ali para culpar a Igreja Católica por tudo que aconteceu, para colocar o dedo na cara de uma ou de outra pessoa, mas acho que não, ele conta o suficiente para deixar que cada um decida o que é que acredita ou deixa de acreditar. E ele evita essa emoção exagerada, essa emoção escancarada. Eu acho que é muito mais fácil fazer um drama exagerado, em que as emoções e as interpretações são o que a gente chama de over the top, do que fazer o que a Judi Dench fez, que é um detalhe, um olhar, a maneira como ela fala, a maneira como ela observa as coisas que estão acontecendo ao redor. Então eu acho que eu não sei quem poderia fazer esse papel tão bem. O Steve Coogan, que é um dos atores do filme, que também é responsável em partes pelo roteiro, eu acho que ele tem muito carisma, ele tem um ar meio derrotado, cansado, que é o que faz o jornalista,
mas é muito carismático e a química dele com a Judi Dench funciona muito bem. Ela atua com olhar, atua com tom de voz e o que mais me impressiona é que ela mantém um humor leve, apesar do olhar pesado. É uma mulher que é muito simples, mas vez ou outra ela vai soltar uma pérola que vai provar que ela está muito alerta a tudo que está acontecendo. Às vezes talvez ela não queira se manifestar da mesma maneira que todo mundo, mas ela está muito alerta. As cenas de comédia eu acho que são sensacionais. Tem 3 cenas que eu daria destaque. Uma é quando ela está descrevendo a história de um livro que ela está lendo para o jornalista. Aquela cena lembrou minha mãe, eu me identifiquei 100%. Ela super empolgada contando a história e o cara tentando ouvir, mas você nunca vai ter o mesmo engajamento se você não estiver lendo o livro. Então aquela cena eu acho muito engraçada. Uma é quando ela está no avião, eles estão indo da Irlanda para os Estados Unidos, e ela está no avião e algumas coisas acontecem aqui e ali, eu acho também muito divertido. E uma cena que teria tudo para ser drama, mas ela faz de uma maneira tão simples que fica engraçado, é quando ela começa a imaginar o que é que será que pode ter acontecido com esse filho dela. Ao mesmo tempo, tem umas cenas emocionantes que eu acho que valem também muito a pena ser destacadas. Eu chorei 1000 vezes no filme e ri 1000 vezes e uma. São 2 cenas. Uma cena quando ela realmente descobre o que acontece com o filho e quando ela visita o parceiro do filho dela. Eu acho que são irretocáveis, cenas lindas, simples. Eu acho que essa simplicidade muitos filmes hoje em dia perdem. Você quer jogar tudo tão óbvio na cara das pessoas que a gente esquece o que é o lado simples da vida. Uma participação especial é da Michelle Farley, que é a mãe Stark, Catelyn Stark, de Game of Thrones. Ela é a editora do jornal para o qual o personagem do Steve Coogan está escrevendo a história. E eu acho que fica uma pergunta, eu gostaria de terminar nos videocasts com uma pergunta, que é uma pergunta que o filme inspira. Existe alguma coisa no mundo que seja completamente imperdoável? Ela tem uma visão sobre isso, o jornalista tem outra, então eu fiquei refletindo. Tem uma cena em que ele diz, eu não consigo perdoar o que aconteceu com você. E ela diz, isso deve ser muito difícil, né? Você ter que viver